Amigos, eu estava morrendo de saudade de vocês. Estávamos também. Isabelle saindo de férias e eu voltando agora, renovada, com o pé direito nesse 2023. Vamos estar junto aí falando de futebol, falando muito, claro, de futebol carioca, que é o que a gente faz aqui. Às vezes gira um outro clube, às vezes gira um futebol internacional, mas a nossa veia, no nosso sangue corre o futebol do Rio de Janeiro. Lucas Pedrosa, meu amigo, boa tarde pra você. Muito boa tarde. Renê Casagrande, boa tarde pra você. Feliz demais de estar de volta. Eu não vou começar o programa falando do Flamengo. Como não? Cara, deixa eu falar. Você já volta assim? Ah, calma aí, Fernanda Maia. Pô. Ô, Pedrosa. Eu não aguento mais. Não é possível. Aí já tá lá, o time do... Entra ano, sai ano, é a mesma Flaprés de sempre. Não é... Ô, Renê Casagrande, que Pois tá não. nesse drone dele aí, que eu já... Janeiro, que eu acho... Você conversa com a tua mulher e com a tua mãe esse mês? De janeiro? Pelo converso. WhatsApp. Não é possível. Que esse drone dele é uma loucura. Vamos falar do Flamengo, então? O time principal do Flamengo tá no Espírito Santo pra encarar o Madureira hoje pelo Campeonato Carioca. Cadê? A delegação rubro-negra foi abraçada pelos flamenguistas que esperavam a equipe em frente ao hotel em Cariacica. Os atletas tiraram fotos com os torcedores e teve um especial que foi o mais recepcionado. Gerson foi recebido com muito carinho e ainda chamou a atenção presenteando um menino com um boné. Sob o comando de Vitor Pereira, o Fla joga logo mais e com força máxima. O zagueiro Léo Pereira está de volta após ter ficado fora no último domingo por conta de dores na perna esquerda. No ano passado, Léo Pereira e Davi Luiz formaram a zaga pela maior parte da temporada. Na partida de domingo, quem entrou em campo foi Fabrício Bruno e que inclusive marcou pelo time. O zagueiro chegou ao Ninho em janeiro de 2022. Após o início promissor, sofreu uma lesão no fim do estadual e acabou sem espaço no time titular de Dorival Júnior e quer continuar na briga por uma vaga este ano. Seguem fora do time Felipe Luiz e Rodrigo Caio, que estão em fase de recondicionamento físico, assim como o meia Vitor Hugo, que sofreu uma fratura no pé esquerdo no primeiro jogo do ano. Flamengo e Madureira duelam hoje, às 7 horas da noite, em Cariacica. Muito bem, ô Venê, o Rodrigo Caio não foi? Tem algum motivo por isso? Não foi, Fernanda Maia, mas não é por questão física. Ele já está liberado pelo departamento médico. Agora é muito mais algo pessoal. É o jogador virar para a comissão técnica e falar, eu estou pronto para jogar. E quando ele diz estar pronto, envolve o lado mental. Por conta do longo período que ele está sem atuar, ele tem medo de se machucar. Então tem determinado momento que o jogador não vai se sentir confortável para entrar em campo. E assim, vou ser sincero, Fernando, talvez eu até concorde com ele, porque não é uma partida, digamos, necessária para fazer um esforço físico e mental para o Rodrigo Caio entrar em campo. Então agora é o lado mental dele. E também não é, eu acho, Venê, uma questão só de concordar, uma questão de respeitar também, Sim, né, claro. Pedrosa? Porque a gente sabe que essa parte psicológica, e nós três aqui sempre falamos sobre isso no SBT Esporte Rio, a importância que tem a parte psicológica de um atleta, às vezes até mais do que a parte física, porque às vezes o cara tá inteirinho, tá voando, mas não tá rendendo porque psicologicamente ele não tá bem. Então, se ele deu esse indício de talvez não tá se sentindo bem, porque não é o momento que a cabeça dele tá permitindo. Futebol é confiança, Fernanda. Pode ser o craque que for. Se ele não tiver confiança para desempenhar o talento dele, ele não vai conseguir render dentro de campo. E o Rodrigo Caio, a gente sabe que ele teve alguns traumas por conta dessas lesões. Futebol não falta para ele. Se estivesse bem, com certeza seria titular do Flamengo. A gente não tem dúvida disso. Talvez poderia estar até numa Copa do Mundo. Sim. Mas a gente tem que respeitar o jogador e respeitar também o momento que ele se sentir bem. O Venê, você que é um cara que sempre olha muito o lado do atleta, é um apurador que traz muita informação, mas você sempre olha muito o lado do atleta. Imagina só a cabeça dele com tantas lesões que marcaram a carreira do Rodrigo Caio, né? Não só no Flamengo, como na história dele. Imagina como tá a cabeça dele. Chegou a hora de voltar. Será que eu vou me machucar de novo? Aí tem gente, Venê, a gente sabe disso, que tem gente que fala, isso é uma frescura, isso é uma bobagem, o cara ganha pra isso, melhorou, tem que voltar. Mas a cabeça é muito importante, Venê. Claro que é importante. E ao longo de 2022 a gente sempre vem, quando o assunto é Rodrigo Caio, a gente preza muito o lado humano do Rodrigo Caio, porque muita gente chama o jogador de bichado. Gente, imagina, se põe no lugar do atleta, a única coisa que ele não quer é não jogar uma partida, porque ele quer exercer o que ele ama, a profissão dele. Mas nesse momento ele considera que ele não está pronto no ponto de vista mental, não na parte física. Na parte física ele está treinando com os demais jogadores normalmente, ele está entregue. Agora é muito mais a confiança dele, como o Pedrosa disse, a confiança dele de chegar para a comissão técnico e falar, eu estou pronto, eu quero jogar uma partida. E como você acha, ô Pedrosa, que o Vitor Pereira está encarando esse campeonato carioca? Porque o Flamengo tem outros grandes
momentos aí pela temporada, né? Sem dúvidas alguma, como preparação para os grandes momentos. Contra o Palmeiras, também contra o Real Madrid, em uma possível final, mas ainda tem talvez o Al Hilal ou o Casablanca. Eu acho que o Campeonato Carioca para o Vitor Pereira é ele colocar o que ele pensa de futebol em prática, mudar um pouquinho esse time do Dorival. A gente já viu os laterais espetados, outra dinâmica nesse time. O Vitor Pereira é um cara muito ofensivo, sempre foi assim. E eu já falei aqui, ele tem uma seleção nas mãos. Pouquíssimos jogadores do time titular do Flamengo não têm experiência de seleção, seja do Brasil ou seja de outra nacionalidade. Então o Vitor Pereira vai encarar esse Carioca como preparação para os grandes momentos da temporada. Vene, tem drone internacional aí? O que falta para o Flamengo anunciar? A venda do João Gomes. Antes de falar do... Na verdade, vamos falar primeiro do João Gomes, depois a gente vai falar do lateral esquerdo do Ramon, porque tem novidades sobre esse jogador. O Flamengo está muito próximo de vender que você tá também. Agora, é aí? Esse mesmo. Tá. Mas vamos falar do João Gomes. A situação do João Gomes continua a mesma de ontem. O jogador quer cumprir a palavra, entende que chegou o momento de realizar o sonho dele de atuar na Premier League, que ele considera a principal competição do mundo, e quer jogar pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Quer cumprir a palavra, algo que estava combinado. Inclusive o Flamengo também já tinha dado a palavra, ele viajaria no domingo, mas no sábado, John Textor, que é investidor, ligou para o Rodolfo Landim, entrou na jogada, um dirigente do Lyon viajou às pressas ao Rio de Janeiro e entrou forte na parada, oferecendo €1 milhão a mais. O Flamengo, portanto, não só por causa do valor da proposta, mas também por conta do relacionamento entre Rodolfo Landim e John Textor, entende que a melhor proposta é do Lyon e quer fazer negócio com o Lyon. E está essa queda de braço nesse momento. O jogador quer ir para o Wolverhampton e o Flamengo quer vender para o Lyon. E é isso. Deixa eu falar uma coisa aqui com o João Gomes rapidinho. Não, você não vai sonhar com isso, né, Fernanda Maia? Não. Rapidinho com você, o negócio rápido. Você sabe que eu sou fã do seu futebol. Você sabe disso. Já falei isso pra você. Aí, eu cheguei agora Você quer que eu fale? Ah, tá, eu ia perguntar pro Igor, você quer que eu volte? Cheguei agora, a França é um lugar lindo, um país ótimo, entendeu? Negócio de mar é ótimo. Tem sopa de cebola e tal, waffle. E aí você vai pro Lyon, dá um negócio no Lyon, não vou ficar mais. Aí quem é o dono do Lyon? Quem é o dono do Lyon? John Textor. John Textor. Aí, vou fazer negócio de colega, clube. Vai pro Botafogo. Não. Hein, João? Vê se não é uma boa ideia pra nós. Não, nada contra o Botafogo, tá, Fernando? Pelo amor de Deus. É um grande clube de futebol brasileiro. Mas o João Gomes, ele quer jogar na Europa. Olha que tu ia ficar bem com a estrela. Chegou o momento de jogar na Europa. Chegou. E ele queria, a gente sabe ele que ele queria, né? E eu posso falar do Ramon também? Pode, Big Boys. Coisa rápida. Claro, o Olympiacos... o príncipe de Cáspia não mudou nada, né? Sempre com prioridade. Fala! Para com isso, Informação em primeiro lugar. É certo. isso, informação sempre. O Olympiacos acabou de enviar a proposta ao Flamengo de €1,5 milhão, cerca de R$8 milhões, por 70% dos direitos econômicos do Ramon, lateral esquerdo, e o Flamengo, portanto, encaminhando a venda desse jogador. E ele viaja já nos próximos dias para se apresentar ao time grego. Ou seja, Olympiacos contratando mais um atleta do Flamengo. Em 2021, Rafinha, que era lateral do Flamengo. Verdade. Ano passado contratou o Rodinei, né, que era também lateral do Flamengo, e agora o Ramon partindo para o clube grego também. Que pode ser ou não reserva do Marcelo, né? O Marcelo joga no Olympiacos, o Marcelo que já até... Saíram algumas notícias que ele poderia voltar para o futebol brasileiro. Dizem que ele é fluminense, que ele por ser revelado. Dizem que ele é Botafogo. Onde que ele sai? Ou para onde que ele vem? Essa conversa que eu tive aqui com o João, já conversei com você também, Marcelo, nesse mesmo programa. Já conversei. O Vasco até começou melhor. Foi derrotado 3-0. Aí ficou um mau humor lá em casa. Foi um jogo, um amistoso internacional com o River. Cadê o VT? O Vasco começou a partida dando trabalho para a defesa do River. Gabriel Peck avançou pela ponta e chutou para a defesa de Armani. Pouco depois, o camisa 11 cruzou e Eric levou perigo em cabeçada. E na primeira grande chance dos argentinos, Alexander defendeu uma bela cobrança de falta. Mas após bola levantada na área, Emanuel Mamana subiu sozinho para abrir o placar. 1-0 River Plate. A equipe carioca sentiu o gol e passou a dar brechas para o adversário. Alexander fez mais uma boa defesa após chute de Solari. E já no finalzinho do primeiro tempo, o segundo do River. Borja ficou livre para marcar após bela jogada dos milionários. O Vasco ainda tentou reagir no segundo tempo com 2 estreantes,
Pedro Raul recebeu livre na frente e tocou para Pumita Rodrigues, que mandou para fora. O River ainda chegou no terceiro gol após uma falha de Orediano, que perdeu a bola na defesa, e Beltrán recebeu livre para ampliar. Final, River Plate 3, Vasco 0. O próximo desafio do Cruz Maltino nos Estados Unidos é contra o Inter Miami no próximo sábado. Para com isso! Ai, DJ Careca, não faz isso com Pedrosa. A gente tá, estamos partindo para nossa segunda temporada, né, amigo? É isso. E eu passei a temporada toda, vem um jogo aqui, eu faço, Venê, o que você retocaria no jogo do Flamengo? O que você retocaria no jogo do Vasco? Pedrosa, eu não vou te fazer essa pergunta, porque início de temporada não é o que retocar, é o que você gostou, porque é mais fácil ter coisas a mudar do que coisas que estão positivas, é início de temporada. Não, Fernanda, antes de qualquer comentário que eu for fazer aqui, a gente tem que pensar o seguinte: foi o primeiro jogo de um time em formação com atletas que nem uma semana treinaram juntos. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Dito isso, eu gostei do Pumita, o lateral direito da seleção uruguaia, que inclusive consegue jogar por dentro, consegue jogar por fora, tem força física. Eu acho que o Pedro Raul vai dar outra cara pro Vasco da Gama. Ele, né? É um atleta completamente diferente, mesmo estando fora de ritmo. Você vê que ele é solidário, inteligente, sabe fazer gol, também sabe assistir os companheiros. O que eu não gostei, Fernanda, o Vasco 2023... Você só gostou esses dois? Não, o Jair entrou muito bem, mas eu vou deixar um pouquinho pro Venê falar também. Mas o Jair entrou muito bem, eu gostei do Jair, é um cara que vai ser titular do Vasco da Gama sem dúvida alguma. E aí, cara, o ponto é o seguinte: o Vasco 2023, ele vive outra realidade. O ponto é esse: é um time que já gastou 90 milhões de reais na temporada, com contratações de jogadores. O Vasco 2023, por mais que eu já tenha defendido ele de forma maravilhosa aqui, eu acho que o Nenê fez muito pela camisa do Vasco da Gama, e sempre falo isso aqui, quem me conhece sabe, o Nenê não pode jogar 90 minutos. O Vasco não pode ser formado em torno do Nenê. O Nenê tem que ser um cara utilizado em alguns determinados momentos e não um time em volta dele. E ontem ele jogou 90 minutos, um cara de 41 anos. Não dá, assim, eu acho que não dá. Mas, repito, é um time em formação, 60% desse elenco vai ser formado ainda. Além disso, tem jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, tem reforços para estrear, tem muita coisa para acontecer, então não tem nada desesperador. E o ponto principal, o River é um time pronto. O River é um time formado, é uma equipe que tem um legado nos últimos 10 anos dentro do futebol sul-americano. Mas é bom também estrear contra time forte, Fernanda. É verdade. Porque já liga o sinal de alerta. Se o Vasco pega o Madureira, mete 3-0, vai achar que tá tudo bom. Eu prefiro pegar o River e tomar uma pancada e ligar o sinal de alerta. Venê, principalmente nesse processo de SAF que o Vasco vive agora. A SAF já houve a transição no ano passado, mas agora na Série A, agora pensando numa temporada forte e com investimento bruto, foi o caminho exatamente do Botafogo no ano passado. Vende a falsa ilusão para o torcedor, que agora está rico, que já investiu 90 milhões e que agora é só vencer. E não é por aí, porque o futebol não é desse jeito. Mesmo você tendo uma mala de dinheiro, você investindo, tendo peças boas, elas precisam se encaixar, precisam se adaptar. Fernanda, mesmo investindo 90 milhões, que foi o valor que o Vasco investiu até o momento, o Vasco não tem um time pronto. Só para a gente ter um pouco de noção de quanto custa um time bom, um elenco bom. E o Vasco ainda está correndo atrás. E o último comentário do Pedrosa é exatamente aquilo que eu ia mencionar. Primeiro, o Vasco encarou um adversário completo. O River hoje é pronto. Embora tenha troca de comissão técnica, saiu o Galhardo, chegou um outro treinador, mas o time é pronto. Ainda tem o reforço do Nacho, que estava no Atlético Mineiro e retornou ao River Plate. Então, acho que o torcedor do Vasco ele não tem que ficar preocupado em pegar esse amistoso como parâmetro para a temporada. É muito melhor você encarar o River e o River mostrar para o Vasco, olha, vocês precisam melhorar isso, a você pegar um time aqui do Campeonato Carioca, golear por 5-0, todo mundo achar que pronto, o Vasco é o novo rico, tá tudo muito ótimo, tudo maravilhoso. Muito pelo contrário. E eu concordo sobre o Nenê, o que o Pedrosa disse. Com todo respeito ao Nenê, chegou um determinado momento que ele não consegue mais atuar bem fisicamente ao longo de quase 90 minutos da partida. Ô, Big Boss, por que você tá seco assim comigo? Tá bom, tudo bem. Ele tá seco comigo, eu tava cheio de saudade dele. Tá com raiva, Big Boss? Fusão venceu mais uma aí no Carioca, jogou no Maracanã, o Tricolor superou o Nova Iguaçu com um golaço de Lima. Cadê? O jogo começou pouco movimentado e quem chegou primeiro foi o Nova Iguaçu, mas sem muito perigo.
Na sequência, o estreante Jorge quase marcou um gol contra que assustou os torcedores. Aí o tricolor acordou e passou a comandar a partida. Quase marcou um lindo gol em uma jogada trabalhada. Aos 35 minutos, Keno teve a chance, mas chutou em cima do goleiro. E finalmente, após uma bola cruzada por Guga, Alan erra o domínio, a zaga afasta mal e Lima acerta um belo chute da entrada da área. Golaço! Foi um belo gol, já fiz um quase parecido contra o Botafogo quando eu estava no Ceará, né? Mas a bola ainda foi mais baixa, mas agora peguei melhor ainda, então foi lá em cima. Feliz pelo gol, feliz pela vitória. Já no segundo tempo, Nova Iguaçu quase empatou em um chutaço de Luan Lúcio que parou na trave. A resposta do tricolor veio com Keno, que cabeceou e levou perigo. E o Laranjão da Baixada voltou a sonhar em uma cabeçada de Gabriel Pinheiro que Vitor Eudes defendeu. Mas o Nova Iguaçu viu seu jogo acabar aos 35 minutos. Bruninho fez falta em Giovani e na sequência acertou uma cotovelada no Guga. Cartão vermelho. E foi assim que o jogo acabou. Noite de vitória tricolor em seu reencontro com seus torcedores no Maracanã. Uma oportunidade e tanto para os jogadores mostrarem trabalho para Diniz. Que eu me dediquei, consegui fazer mais ou menos ali o que eu imaginava que eu tinha que fazer, que é correr, conseguir marcar, ir para cima. Voltei muito bem esse ano, recebi bastante elogio. É difícil ver o Diniz fazer um time mais alternativo, né, Pedrosa? Que a gente sabe que ele gosta de vir com a força máxima. Mas é uma temporada em que ele também quer dar uma olhada em quem tá chegando, né? E vários dos jogadores que atuaram ontem com certeza vão disputar e vão ser titulares desse time do Fluminense. Na minha opinião, o Keno, o Jorge, o Guga, o próprio Marrone pode disputar, o Alan pode ser uma arma importante. O Lima também é um cara que chegou do Ceará, tem muita qualidade com a bola no pé. Então, assim, o time reserva do Fluminense pro Campeonato Carioca funciona bastante. Mas eu acho que é muito isso. O Diniz tá entendendo as peças que ele tem, porque o Diniz também gosta de trabalhar com esse elenco enxuto. O que você gostou ontem nesse Fluminense aí, Vene, que você viu? O Jorge fez sua estreia, uma boa estreia, né? É uma boa estreia, mas eu vou destacar não só por causa do gol do Lima, porque foi um golaço do Lima meia, a torcida do Tricolor gosta dessa resenha aí, virou pauta nas redes sociais, mas enfim, vou destacar o Lima. E também vou destacar o resultado. Muito torcedor tricolor reclamando. O primeiro tempo foi um primeiro tempo horrível mesmo. Mas eu acho que o mais importante é a vitória. Nesse caso, e também os testes que o Fernando Diniz vem fazendo ao longo desse começo aí do Campeonato Carioca. A informação tem sempre prioridade aqui, não só a informação esportiva, mas também a informação do nosso Rio de Janeiro. O Caio vai entrar aqui no nosso telão, não para falar de futebol, mas para falar de um incêndio que está acontecendo agora no aeroporto Galeão. É isso, Caio? O que está acontecendo? Olha, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde a todos. Acontece nesse exato momento no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. A brigada de incêndio ali do aeroporto e também bombeiros daquela região já foram direcionados ali. Para que você tenha ideia, agora no vídeo aí para vocês verem a coluna de fumaça. A gente aqui do prédio do SBT, no centro do Rio, consegue ver também a coluna de fumaça, né, naquela região do aeroporto. E quem está nesse exato momento, por exemplo, no município de Duque de Caxias, também consegue ver essa coluna gigantesca de fumaça ali naquela região. Até o exato momento não há informações, por exemplo, se alguém se feriu. Todo o trabalho está sendo feito no aeroporto e a gente percebe também que pouso e decolagens ali não estão acontecendo nesse momento, para que os bombeiros consigam fazer o trabalho em segurança. Voltamos com você, Fernanda Maia. Caio, o que a gente tem de informação é que é num galpão à beira da pista, é isso. A gente ainda não tem informação se tem algum ferido, enfim, de vítimas, mas que é um incêndio que acontece agora no aeroporto do Galeão. Essa fumaça, você pode ver em alguns pontos do Rio de Janeiro, a fumaça está muito alta. Uma fumaça que mostra também, às vezes, Caio, que são produtos altamente inflamáveis, né? Porque esse tipo de fogo forte... Para que você tenha uma ideia, Fernanda, até o exato momento o aeroporto ainda não informou nesse local ali o que estava estocado, né? E qual empresa pertenceria. Só que o trabalho agora do Corpo de Bombeiros é para tentar conter as chamas. Por isso que a brigada de incêndio de lá e também os homens do Corpo de Bombeiros do quartel, principalmente da Ilha do Governador, já estão se dirigindo para lá. A gente viu agora há pouco, por imagens que chegaram aqui pelas redes sociais, o fogo no teto, já atingindo o teto da edificação. Há indícios também de que daqui a pouco
pouquinho esse teto ele possa, né, cair naquela região. Então, por isso, o trabalho está sendo realizado nesse exato momento lá. A coluna de fumaça está bem densa. Essas imagens agora há pouco eram do prédio aqui do SBT e essas imagens agora nós recebemos pelas redes sociais. Uma coluna negra de fumaça que dá para ver de vários pontos do Rio de Janeiro nesse exato momento ali no Aeroporto Internacional Tom Jobim. E as pessoas que seguem para o aeroporto chegam a ficar preocupadas quando olham para esse cenário ali tentando saber o que aconteceu. Homens na pista trabalhando, tentando conter as chamas para evitar um problema mais sério ali no local. Voltamos a dizer, até o exato momento ainda não há informações de pessoas feridas por causa desse incêndio, Fernanda. Também não sabemos exatamente onde é. A informação que a gente tem é que num galpão à beira da pista, a gente não sabe que galpão é esse, o que ele está armazenando, se tem vítimas. Em breve aí você volta, Caio, com mais informações aí, o plantão do jornalismo. Obrigada, viu, Caio? A gente está aqui com a prioridade para você, tá bom? Então a gente já traz mais informações em relação a esse incêndio que está acontecendo agora no aeroporto do Galeão. Muito bem, destaques finais já, Big Boys? Ah, passou tão rápido. Vai, Lucas Pedrosa, sua última. Bem, primeiramente, falando sobre o Vasco, mais 4 ou 5 contratações vão ser feitas até abril, tá? No mínimo, essa é a informação que a gente tem. Mandar um beijo aí pra minha namorada, Loura. 2023 começou diferente, tá? Tá assistindo a gente aí. O amor é assim, você faz assim, ó. Você desvia. O amor, quando pega, já era, esquece. O homem tá apaixonado. Como é o nome dela? Luana, É o nome Luana. da primeira dama. Então, vocês, mulheres que mandavam mensagem pra mim, Lucas Pedrosa. Acabou. Acabou a bagunça. Vene Casagrande, sua última. A minha última, vou destacar o retorno do Léo Pereira, que ficou fora do primeiro jogo e agora retorna, e eu acho que ele vai brigar pela titularidade com o Fabrício Bruno. Muito bem, e eu vou dar um beijo no coração de vocês. Obrigada por terem ficado com a gente hoje, nesse meu primeiro SBT Esportivo. Time titular agora. Segunda temporada. Um beijo no coração do Flavinho, que com toda a competência carregou aí o SBT nesse meu período de férias. Com muita tranquilidade eu saí pra passear por conta do Flavinho, que é um cara sensacional, um amigo aí do meio esportivo que a gente ganhou. E agora estamos com o pé direito. Sabe aí onde ele tá, o Flavinho? Aonde? Tá lá em Búzios. Muito bem. Quem pode, pode. Tchau, gente. Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Na maneira do